Todos conseguem ver minha tela? Maravilha, vamos lá. Renato, cuida para mim o chat, por gentileza. Se tiver alguma pergunta, você pode me interromper, por favor. Tá ok. Uhum. Tranquilo? E quem tiver uma dúvida aí e quiser falar também, erguer a mão, só chamar aí que a gente para o treinamento, tá bom? Combinado. Vamos dar início aí. Bom, pessoal, quando a gente fala de Brasilite, né, a gente fala em 10 anos de garantia, cobrindo o Brasil, né, somos o líder aí quando a gente fala em telhas de fibrocimento, tá? E eu vou passar um pouquinho para vocês aqui agora da nossa linha, das nossas soluções, tá? Então, hoje nós somos líderes do mercado, com 10 anos. E vou começar aqui apresentando para vocês nossa linha de telhas e acessórios, tá? Então, aqui nós temos a linha essencial, a linha performance e a linha domínio, tá? Aqui nos acessórios a gente conta com a Vida Veda Tudo, né, que serve ali para pequenos reparos, a manta telhado para impermeabilização e as mantas térmicas ali para fazer a redução mesmo da caloria dentro da residência do cliente. E agora o Vedacalha, tá bom? Esses primeiros slides aqui, pessoal, eles vão ter bastante vídeo, tá? Depois deles eu vou passar para uma parte mais teórica, vamos dizer assim, que a gente vai conversar bastante sobre os erros de instalação que a gente vê no campo, no dia a dia ali, tá? Então aqui vai ter um pouquinho de vídeo ensinando como fazer a instalação e vou falar um pouquinho de acessório para vocês. Pretendo ser o mais breve e objetivo possível aqui, para a gente, nos próximos slides ali, debater a questão de instalação, de erros do dia a dia, tá? Bom, então o que é o amianto, né, pessoal? O amianto ali é o cimento reforçado com fio sintético, que ele é cancerígeno. Então o amianto foi retirado do mercado, tá? Todas as telhas, desde a Brasilite até nossas concorrentes, elas não contam mais com amianto em sua composição, tá? Então a gente hoje tem a tecnologia de CRFS. O que é o CRFS? É o cimento reforçado com fio sintético, nada mais que isso, tá? Então, passando dessa parte, vamos para aqui a nossa telha única hidrofugada do mercado, tá? Então a gente utiliza essa hidrofugação nas nossas telhas para ajudar ali a combater a permeabilidade na telha, tá? É uma telha que ela é resinada, certo? Ela tem aquela proteção ali antes da cura máxima ser atendida. O que é a cura máxima? A gente fabrica a telha, ela vai para o pátio da fábrica, ali ela fica em processo de cura ainda, e às vezes, quando a demanda de produção da fábrica é muito alta, a gente acaba vendendo essa telha e a telha vai curar ainda na casa lá do cliente, tá? Então ela tem esse tempo de cura ali, que é o quê? Tomar o sol, tomar a chuva, ela expandir e retrair até que feche todos os poros ali, tá bom? Tranquilo? Tô indo muito rápido? Tranquilo. Maravilha, vamos lá. Bom, então aqui a gente vai falar um pouquinho do manuseio e estocagem, tá? Como eu falei para vocês, é um vídeo. A gente tem ali algumas, vamos dizer assim, regrinhas, né? Para o manuseio da telha e para a estocagem dela é muito importante. A gente vê isso aí, que a gente pega muitos casos que a gente chega para fazer a visita na obra, a telha está jogada, a telha está de qualquer jeito ali, e com isso acaba danificando o processo dela ali em cima do telhado, tá bom? Tá saindo? Suas telhas Agora de sim. revestimento da Brasilite chegaram na sua obra ou na sua loja e está em dúvida de como manusear e estocar? Então, acompanhe esse vídeo que o Brasilino te explica. Ao descarregar ou carregar uma telha, sempre respeite a distância máxima entre apoios. As telhas devem ser transportadas por 2 pessoas. É como se elas fossem os pontos de apoio. E não é indicado carregar a telha apoiando na cabeça. Por mais que pareça prática, essa atitude pode gerar tensões de flexão, trincas e fissuras, além de ser prejudicial para a economia do instalador. Para a sua segurança, não recomendamos puxar telhas pesadas para cima do telhado sem o auxílio de uma corda, caso a telha precise ser içada
Ela deve ser suspensa de modo a não causar esforço no sentido da largura. Utilize tábuas separadoras para evitar trincas nas bordas. Em construções de 2 a 3 pavimentos, as telhas poderão ser elevadas uma de cada vez, com corda munida de gancho chato ou gancho envolvido em um pedaço de mangueira ou proteção similar. E na hora de estocar, quais os cuidados para o brasileiro ficar feliz? Primeiro, escolha o local, e deve ser o mais próximo da obra possível. Um terreno plano, firme e livre de entulhos, seco, coberto e com circulação de ar. Depois, armazene as telhas apoiando-as em calços, seguindo as instruções de empilhamento de acordo com o tamanho da telha. E aí, ponto de atenção para o brasileiro. Cuidado para não misturar telhas de comprimentos diferentes. Para telhas de até 2,44 m, utilizar 2 calços distanciados. Para telhas maiores, utilizar 3 calços de acordo com o balanço máximo permitido nas extremidades. Agora sobre o empilhamento. As telhas podem ser empilhadas horizontalmente até o máximo de 100 unidades, desde que assentadas em calços adequados. Se forem armazenadas em posição vertical, até 300 unidades. Importante não ultrapassar a quantidade de telhas recomendadas na pilha. E o mais importante, que não podemos esquecer, durante a instalação ou manutenção, não pise ou caminhe diretamente sobre as telhas. O caminhamento direto acarretará no surgimento de trincas, causando vazamentos que só serão visíveis durante as chuvas. Utilize sempre tábuas apoiadas sobre a estrutura do telhado. E sempre que pintar a dúvida, consulte o catálogo técnico no site da Brasilite. Brasilite, cobrindo todo o Brasil. Maravilha, pessoal. Agora foi, né? Bom, aqui é a parte da Top Comfort que eu passei para vocês. Você quer acrescentar alguma coisa, Renato, sobre a Top Comfort? Isso, eu acredito que não, porque é um produto que ainda os vendedores ainda não estão trabalhando com esse produto lá na Mecra, então Maravilha. No próximo momento. Pode seguir então, né? Pode ser. Show de bola. Mas é importante eles verem. Passar o vídeo? Importante? Isso, importante. Bom, pessoal, vou passar um pouquinho então do vídeo aqui da Top Comfort para vocês. Como eu falei, tem bastante vídeo aqui. E aí depois a gente debate mais tecnicamente, tá? Só um minutinho, inglês. Aproveitando que você vai passar esse vídeo aqui é muito interessante. Eu posto ele, replico várias vezes no meu Instagram e no meu status. Então, assim, pessoal, falando sobre Top Comfort, por mais que vocês ainda não vendam esse produto, eu tenho certeza que alguns clientes já começaram a pedir esse material. Incrível, não é mesmo? E a vantagem vai além do conforto térmico. Com a telha Top Comfort Brasilite, você ainda consegue economizar ao climatizar seus ambientes. É muito mais conforto térmico, economia e durabilidade. Ela vem na cor branca de fábrica, pronta para ser instalada em diferentes projetos. Pode ser utilizada em residências, comércios, indústrias, escolas, espaços esportivos e agronegócios. Agora você já sabe todos os benefícios da telha Top Comfort Brasilite e viu que está ao seu alcance, ao contrário de outras que demandam um alto investimento. Que tal usar na sua obra? Telha Top Comfort, a telha térmica da Brasilite. Um pouquinho do vídeo aí da Top Comfort para vocês, pessoal, só para vocês entenderem como funciona ali a Top Comfort, tá? Agora a gente vai passar para a parte de instalação. Ante a atenção de vocês nessa parte de instalação, porque aqui é o passo a passo correto de como instalar a telha e tudo que é mostrado aqui, quando a gente chega para atender uma assistência e está diferente na obra do cliente, é um caso de não procedência. O que é a não procedência? Um erro de instalação, um caso ali que a gente vai fazer um laudo para o cliente, tá bom? Então a gente tem que seguir rigorosamente esse passo a passo. Hoje a telha não é mais instalada como a telha de antigamente, tá? A gente tem que seguir algumas regrinhas, algumas normas, na verdade. Não é a Brasilite que inventou, não foi o Renato, não foi o Gleison que inventou, são NBRs aí que se impõem para a gente estar seguindo, tá bom? Deixa eu passar o vídeo aqui.
importante calcular a inclinação correta para o telhado. Isso ajuda no melhor escoamento da água. Utilize o inclinômetro para preparar a estrutura na inclinação correta. Agora vamos ver na prática como calcular a inclinação de um telhado de 10 graus, que em porcentagem significa 17,6%. No nosso exemplo, vamos ensinar como calcular a inclinação para um telhado de 3 metros. A cada 1 metro na largura, suba 17,6 centímetros na altura. E no final do terceiro metro, você terá a altura de 52,8 centímetros. Viu como é fácil? Para saber mais sobre nossos produtos, acesse www.brasilite.com.br. Curta a nossa página no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo e fique de olho. Logo postaremos mais dicas para ajudar você em seus projetos e obras. Pessoal, a telha hoje de fibrocimento, tá? Ela tem ali uma inclinação mínima. Então, a gente fala o quê? Uma inclinação mínima para telhas de 5 e 6 milímetros, pelo menos ali, o mínimo 6 graus de inclinação. Tá? Quando a gente fala de uma telha de 8 milímetros, a gente pede ali pelo menos, vamos colocar ali de 8 a 10. Tá? Então, como que a gente calcula? A cada 1 metro a gente ergue ali a estrutura, né? Calcula ali 17, centímetros, tá? A gente vai erguendo 17, centímetros da estrutura para que ela tenha a caída ideal. Então a gente não pode mais hoje fazer igual antigamente, colocar aquela telha reta, tá? Instalar ela de forma reta ali. Para quê? Para que ela não absorva a quantidade de água e não venha permear, gotejar ali na casa do cliente. Então ela precisa ter essa inclinação mínima na hora de se fazer ali a instalação dela, tá bom? Passar para o outro aqui. Respeite sempre o vão livre máximo de acordo com o modelo de telha escolhida, pois garante o melhor desempenho do telhado. O vão livre é a distância entre apoios. E nessa instalação, vamos utilizar o vão máximo de 1,69 metros. Ou 1,69 metros, para as telhas de 5 milímetros e 6 milímetros. Certifique-se de que as telhas estão do lado correto, ou seja, com o lado do carimbo para cima. Para saber mais sobre nossos produtos, acesse www.brasilite.com.br. Curta a nossa página no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Não esqueça também de deixar o seu like no vídeo. Como eu tinha falado para vocês, pessoal, a telha hoje, né, ela precisa de um vão livre ali. A gente tem um máximo, que é 1,69 para telhas de 5 e 6, tá? E para telha de 8 é 1,99. Então, o que é aquele vão livre máximo? É o apoio dela ali na estrutura de madeira, tá? Quando a gente fala ali na TTX, que é a casquinha de ovo, a gente pede 1,15. Então, a gente também tem que respeitar, igual eu falei para vocês, a gente vai falar mais tecnicamente depois, eu vou mostrar para vocês tudo que pode acontecer quando a gente não segue isso, né? São fotos ali do meu dia a dia, das visitas que eu faço ali quando tem algum chamado. Outro ponto importante também, que foi frisado ali no vídeo, é o lado da telha. Parece que não, gente, mas muita gente coloca a telha de cabeça para baixo. A telha, ela deve ser sempre instalada no lado que ela tem um carimbo, porque é o lado hidrofugado dela, é o lado ali onde a gente tem a película de hidrofugação que vai ajudar a escorrer a água, tá? Então, quando a gente coloca ela de cabeça para baixo, ela vai permear e gotejar. Então, parece bobagem, mas a gente pega muito caso de chegar, o cliente liga, abre assistência, tá chovendo aqui dentro de casa, tá pingando, a gente chega na casa do cliente, olha para cima, a telha está de cabeça para baixo, tá? Então, ela tem esse lado ali sempre com o carimbo para cima, tá bom? A montagem das telhas deve ser iniciada do ponto mais baixo para o ponto mais alto, montando simultaneamente os dois lados do telhado com as telhas e encaixando as cumeeiras. O recobrimento
é uma parte da instalação que exige muita atenção. Para o recobrimento longitudinal, o mínimo é de 20 centímetros e para o recobrimento lateral, o mínimo é de 5 centímetros. O corte de canto deve ser feito em sobreposições de 4 telhas. No exemplo, foi adotado 20 centímetros para recobrimento longitudinal e 5 centímetros para o recobrimento lateral. Ligue os pontos e faça os cortes. Após realizados os cortes, sobreponha as telhas encaixando-as. Não esqueça de fazer o mesmo para a cumeeira, onde adotamos 5 centímetros para o recobrimento lateral e 10 centímetros para o recobrimento longitudinal. Para saber mais sobre nossos produtos, corte de canto ali, pessoal. Quando a gente fala em corte de canto, nada mais é que recortar o canto da telha para que quando vá se encontrar ali 4 telhas, né, as 4 chapas, elas se encaixem uma nas outras, tá? E não deixem brechas. Então, um exemplo, vocês vão chegar na casa do Renato lá, deu um problema com a telha dele, aí o vendedor vai lá dar uma olhada para ver o que aconteceu. Olhou para cima, casa do Renato ainda não tem forro, você consegue visualizar a telha na parte, né, do tardós dela do verso, olhou para cima. Se ela tem luz, se a telha tem brecha de luz, pessoal, onde passa a luz, vai passar água, tá? Isso aí é falta do corte de canto. Então tem que ser cortado os cantos dela para elas se encaixarem e literalmente vedar essa passagem ali das telhas, tá bom? Vou mostrar para vocês também depois ali, mas é basicamente isso que serve. Outro ponto importante, os acessórios, as cuminheiras, tá? Toda telha Brasilite, ela tem 5 anos de garantia. E quando a gente vende essa telha com o acessório nosso, com a cuminheira nossa, essa garantia sobe para 10 anos, tá? Então o cliente fica respaldado ali por 10 anos quando ele coloca os nossos acessórios, tá bom? Para fixar as telhas, perfure-as e, em seguida, perfure também a estrutura, sempre utilizando as brocas apropriadas. Ao fixar, evite apertar com força excessiva os parafusos. Neste exemplo, as telhas foram fixadas na segunda e sexta onda, pois utilizamos telhas de 1,10 metros de largura. Durante a instalação, para se movimentar sobre o telhado, use tábuas. Isso melhora a distribuição do peso. Nunca caminhe diretamente sobre as telhas. Para saber mais sobre... Pessoal, quando a gente fala ali de fixação de telhas, a gente também tem um padrão para fazer a fixação das telhas, tá? Então ali, quando a gente tem uma telha 366 por 1,10, 6, 8, 5, que seja, a gente pede que os parafusos sejam instalados na segunda e sexta onda ou segunda e quinta onda, tá? Quando a gente fala de caminhamento na telha, é o ponto mais importante, como eu falei para vocês. 95% dos meus atendimentos é o caminhamento na telha. Caminhar na telha significa perca de garantia. Sempre que for fazer a instalação da telha, utilizar tábuas para se movimentar nela, tá? Desde a manutenção até a instalação dela ali, utilizar sempre as tábuas para estar caminhando em cima delas, tá bom? Já já a gente vai falar mais, vou mostrar para vocês tudo o que os erros de instalação fazem nas telhas, tá? E aí eu vou terminar aqui falando um pouco dos nossos acessórios, como a fita Veda Tudo. Fita Veda Tudo, o nome dela já diz, né, por si própria, ela veda tudo, tá, pessoal? Ela é feita ali para ser utilizada com pequenos reparos. Então, eu tô com a telha que trincou, eu tô com a telha que tem um furo, eu não quero fazer a substituição dessa peça, eu vou utilizar uma fita, tá? Para fazer a vedação ali, para fazer a selagem dessa peça. Ponto muito importante quando a gente fala de fita Veda Tudo, tá? É um ponto até aí para vocês que são vendedores, agregar a venda. A fita Veda Tudo, ela não pode ser vendida somente fita Veda Tudo, tá? A gente não pode instalar apenas a fita. Um exemplo, tô com minha telha que furou, caiu uma manga lá, trincou, eu vou passar uma fita ali para fazer a vedação dela. Eu preciso, antes de passar essa fita, passar um primer, seja o primer asfáltico, ou seja uma manta asfáltica para criar um ponto de aderência para essa fita. Se eu utilizar fita em maçarico, minha fita não vai durar 2 meses, tá? Se eu utilizar fita e querosene, minha fita também não dura 2 meses. Então a gente sempre tem que indicar, né, o vendedor lá na ponta,
a fazer o quê? A vender a fita e o primer, tá? Eu acho que tem um videozinho aqui, vou mostrar para vocês como que é a aplicação da fita. Basicamente é isso aí a aplicação dela, tá, gente? Ela deve ser aplicada com o primer ali para aumentar a vida útil dela em cima do telhado. Caso contrário, com o tempo ela vai se descolar porque ela não tem aquela ponte de aderência com o primer, tá bom? Então é mais ou menos isso aí a utilização dela. Renato, quer acrescentar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Gleison. Maravilha. Bom, aqui a gente tem a nossa solução de subcobertura, tá? A subcobertura ali, pessoal, são nossas mantas. Ah, Gleison, se eu tiver uma Top Comfort e colocar uma manta dessa, quer dizer que eu vou agregar o 8 graus da telha com mais 5 da dupla face ou com mais 8 da Premium? Sim, essa é a ideia, tá, pessoal? Então, se o cara quer realmente refrescar a casa dele ali, trazer um conforto térmico ainda maior, ele pode sim colocar uma Top Comfort e colocar uma manta térmica dessa. Ou caso contrário, às vezes ele tem uma telha lá que ele não quer retirar e quer colocar uma manta dessa por causa de valor, enfim, ele tem lá os motivos dele, ele consegue fazer a utilização dessas mantas, tá? Então nós temos aqui a Premium, que ela reduz até 8 graus, e temos a térmica que reduz até 5, que é a dupla face. Instalação super simples, retira a telha por debaixo do madeiramento ou por cima mesmo do madeiramento. Você vem com a manta, com um grampo, né, grampeador ou com pequenos pregos ali, você consegue fazer a fixação dela. E na hora de fazer o encaixe, às vezes a medida não vai dar o comprimento ali. Como ela tem a dupla face, é só colar uma na outra e continuar fazendo ali a fixação da mesma, tá? Muito importante também, ele é um material não inflamável, tá? Ela tem 5 anos de garantia e ela não propaga fungos nem bactérias ali no telhado. Então ela tem essas vantagens e dá o conforto térmico também, beleza? Pessoal, alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo? Maravilha, vamos seguir aqui então. Essa aqui é a nossa manta telhado, tá? Muito importante o quê? Questão de manta telhado. Telhado do cliente, deu permeabilidade, precisa sanar, não quer gastar tanto com outra telha. A gente utiliza a manta para estar selando o telhado do cliente, né, para fazer a impermeabilização, e por ser um produto de cor branca, ele vai ajudar a refletir os raios ultravioletas, né, a caloria, e vai reduzir ali de 2 a 3 graus internamente, tá? Basicamente, é esse o produto, ele tem um rendimento de 29 metros quadrados, com as duas demãos, tá, pessoal? Nas duas demãos ali, ele vai render 29 metros quadrados, e serve também para dar um acabamento ali um pouco melhor. Às vezes o cara quer dar uma aparência melhor no telhado, que está muito antigo, ele acaba utilizando aí a nossa manta telhado, tá? Lembrando que nós não temos ela de 3,6, só 18 quilos, tá bom? Passo a passo da aplicação dela.
Pessoal, super simples aí, né, a aplicação dela. É como se fosse pintar uma parede, aplicar 2 de mão ali, aguardar a cada 2 horas, tá? Para fazer a reaplicação. Então aqui a gente vai relembrar aqui com o Brasilino um pouquinho da instalação, né? Então a telha tem lado? Sim, a telha tem lado e é sempre com carimbo para cima, tá, pessoal? Telha com carimbo para cima, telha com carimbo para baixo, vai dar dor de cabeça pra gente, tá? Aqui é um pouquinho da inclinação. Gleison, volta aquela imagem fazendo um favor ali. Opa. Só o pessoal se atentar aqui sobre a questão do carimbo, pessoal, se vocês olharem aqui, foi feita essa pergunta agora há pouco ali, ó. Exatamente da forma que está escrito aqui na telha, ela vai estar escrito lá no seu produto. Se vocês olharem acima ali, ó, próximo onde está ali, telha tem lado, se você conseguir visualizar, você vai ver que ali está dizendo, olha, ó, não pise nas telhas, olha lá. Isso vai diretamente na telha. Isso aqui é um ponto bastante importante, que é o que mais acontece, aquilo que o Gleison falou hoje. 95% ou até, eu vou dizer 99% dos nossos casos hoje com problema de telha é caminhamento sobre a telha por pisar diretamente na telha. Exatamente, é isso aí. Pedir pro pessoal aí, pra galera não pisar na telha. Ah, Gleison, mas como que vai instalar? Com tábua, gente. Isso aqui não serve só para minha telha, tá? Isso aqui, os meus concorrentes também, eles tiram qualquer tipo de garantia quando se caminha diretamente na telha, tá? Isso é tanto a Brasilite quanto a concorrência. Então, a norma, não podemos caminhar sobre a telha. Aqui é a questão de inclinação, né? Como eu falei para vocês ali, a ondulada 6 e 8, no mínimo 5 graus, 5, 10, Fibrotex 15, tá? Distância dos apoios, como eu falei para vocês também, a casquinha de ovo 1,15, que a gente popularmente chama ela, né, a TTX, a residencial lá de 5 e de 6, 1,69, e a ondulada de 8 milímetros, 1,99. Lembrando, distância entre os apoios é o apoio e o madeiramento ali do telhado, tá? Sentido de montagem, sempre de baixo para cima, tá? Conforme a figura número 3. E a número 4 aí, a gente indicando fazer os cortes de canto para que ela não fique toda emborcada uma em cima da outra, fique com aqueles vãos assim que passa um gato. Tá? Aqui a fixação, segunda e quinta ou segunda e sexta. Pintura é opcional, pode-se fazer a pintura para selar, refrescar, dar o acabamento ali, né? Uma camada de proteção extra. E aqui é não caminhe sobre as telhas. Sempre aperto muito nisso, pessoal. Não caminhar diretamente sobre as telhas, tá? Porque, vejam aqui, ó. Aqui é o cara certinho, tá caminhando ali em tábuas. Quando o profissional vai caminhar entre as telhas, ele nunca caminha na cava da telha, ele sempre caminha entre as ondas. Então, vocês podem ver aqui que quando ele pisa entre as ondas, força a cava da telha. E aí, eu tenho a trinca transversal de caminhamento, que é essa aqui, ó. Chegou na casa do cliente, viu que a telha está dessa forma, o profissional andou em cima da telha, tá? Não tem para onde correr, tá bom? Ela fica dessa forma aqui, ó. Beleza? Vocês podem ver que realmente é a cava dela aqui, que é onde o profissional coloca os pés aqui em cima, ó, nas ondas, e a cava acaba sofrendo muita força ali, rompendo as fibras. Aqui é um pouco dos parafusos, ganchos e pregos que podem ser utilizados. Sempre gosto de falar, BNT, tá? Tudo norma. E aqui eu termino
com essa parte. Agora eu vou mostrar para vocês, galera, só para a gente encerrar, o que acontece quando a gente não segue esse passo a passo, tá? Deixa eu pegar aqui já. Sei que tá todo mundo cansado aí, mas estamos terminando. Tá? Essa aqui é a última parte. Então aqui, ó, erros de instalação e consequências, né? Inclinação abaixo da recomendada. Pessoal, isso aqui é tudo foto que eu tiro no dia a dia do campo. Então tá abaixo da recomendada inclinação, nós podemos já ver aqui, ó. A telha começa a permear, ela começa a receber muita água. Como ela não consegue fazer o escoamento, a água acaba empoçando lá quando ela não tem inclinação, ela acaba dando aqui a permeabilidade, tá? E às vezes ela até vaza aqui entre os apoios. Gleison. Oi. Deixa eu só acrescentar aí um ponto importante. Eu até gostaria de ouvir de todos aí que estão presentes. Se ficou clara aquela questão da inclinação mínima ali, vocês conseguiram entender aquela situação? Porque assim, ó, é nesse momento aqui que muitas vezes o cliente, o consumidor, ele tira uma foto de baixo para cima e dessa forma a gente não consegue ter a noção da inclinação desse telhado, a gente não consegue. Então, assim, é por isso que é importante que todos saibam fazer essa conta, que ela é bem simples. Eu faço uma conta, a conta que eu mais vendo é a 366. Então, assim, eu sei que eu tenho que ter uma inclinação mínima ali são duas situações, ou é 5 graus ou 9%. Isso está escrito na própria telha. Então, se você pegar ali uma telha 366 e multiplicar 366 por 9%, a gente está falando de uma inclinação mínima de 33 centímetros, do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, assim, quando você coloca uma foto dessa, para que a gente consiga visualizar isso, vocês conseguem entender que a gente não tem essa noção? Então, muitas vezes, assim, o cliente ou o vendedor que estiver mais próximo, ou o lojista que fez aquela venda, pergunte para ele, para facilitar essa situação, porque muitas vezes, aqui mesmo você já consegue sanar uma situação com o cliente. Olha, eu consigo olhar por essa foto e enxergar que a inclinação não está correta. Não consigo, porque da forma que está aqui eu não consigo entender. Mas se ela te mandar essa foto e dizer, ó, o ponto mais baixo aqui eu tenho 4 metros e o ponto mais alto aqui eu tenho 4 metros e 10, então quer dizer, você já consegue fazer o cálculo da inclinação. Exato. Beleza, pessoal? Aqui, pessoal, como eu falei para você, a falta do corte de canto, tá? São várias telhas. Aqui, ó, em cima, a gente vê que se amontoam as telhas, né? Por quê? Porque ele não fez o corte de canto aqui, a modo delas se encaixarem. Então fica como? Fica assim, ó. A gente chega no cliente para fazer a visita, a gente consegue ver frestas, né? Então, onde está passando sol, onde está passando luz, vai passar água, tá? Então é muito importante a gente fazer o corte de canto, a modo que elas fiquem literalmente vedadas ali entre elas e não fiquem dessa forma aqui sobrepostas umas às outras, tá? William, tem uma pergunta lá, William? Opa! Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do corte de canto aí, quando tem a junção de 4 telhas. Eu confesso que eu muito nunca passou para fazer essa informação. Esse trabalho do corte de canto é algo meio cultural, viu, William? Assim, poder contribuir com a sua pergunta. Eu já estou há 17 anos no segmento de fibrocimento, e em Mato Grosso do Sul são poucos os profissionais que realmente fazem esse corte. Somente aqueles que vieram da carpintaria, e eu percebo que a maioria do pessoal, quem faz, são os profissionais que vieram do Sul para cá. Porque lá eles trabalham com a mão de obra bem qualificada. Então, muitas vezes, você acaba vendo esses cortes de cantos aí acontecer nesses profissionais que vieram de fora. Porque o pessoal de Mato Grosso do Sul, realmente, eles não têm essa cultura. Eu já percebi em alguns treinamentos que a gente faz com os profissionais, que eles acabam ficando com medo de fazer o corte. E várias vezes a gente fala, não tem um problema, se você colocou 4 telhas e cortou 2 delas, você pode ficar tranquilo que elas vão se encaixar lá em cima. Exatamente. Beleza? Aqui é os cortes de canto incorreto, tá? E tentaram fazer o corte de canto, como o Renato falou, eles têm medo e acabam até fazendo de forma errada, tá? Corte de canto, pessoal, ele deve seguir aqui 20 centímetros, tá? E vir aqui 5, no mínimo, tá bom? Então aqui onde está meu mouse, 5 e aqui 20, tá? Aí faz o corte dela e aqui também para que ambas se encaixem, tá bom? Quando
Desculpa. Pode falar, Renatão. E se vocês fizerem essa conta, você vai ver que quando fala 5,20, porque 5 centímetros é exatamente onde faz o recobrimento de uma telha na outra. Então, você pode ficar tranquilo, que ela não vai passar água, ela vai recobrir exatamente uma em cima da outra, ela vai casar ali em cima. Exatamente. Então, a gente, quando não tem esse corte de canto, até a modo de demonstrar para o cliente mesmo ali que a telha dela tá com essa ausência do corte de canto, que às vezes ela contesta, mas está muito bem instalado, tá com aquela fresta, a telha está empenada, não. A gente faz o teste bobo, que a gente chama. Peço a mangueira de água dela emprestado, simula uma chuva com vento, e quando a casa não tem a cobertura, não tem o forro, peço para ela guardar ali, e ela vê que realmente aquela água acaba penetrando ali no vão, tá? Então, a gente faz esses testes com o cliente na hora de fazer assistência também, a fim de mostrar que não é o produto, e sim ali um erro na instalação. William, tem mais uma pergunta? Não, é que ficou levantada muito. Tá bem. Fechou. Ó, a distância entre os apoios, tá, pessoal? A distância entre os apoios deve ser respeitada, tá? Por causa disso. A telha emborca. Então, ali ela vai acumular água, vai ter muito peso, dependendo da quantidade de chuva, pode até ceder, né? Vamos colocar aí que é uma TTX. Então, assim, a gente pede para quê? Para que se use corretamente ali o vão livre da telha, tá? Para que ela não fique dessa forma, não haja o acúmulo de água, permeabilidade. Telha 5, 6, 8 é muito difícil ceder, mas a TTX a gente já pegou casos, tá? Que ela ficou muito acumulada ali, tá bom? Então, respeitar ali o vão livre, que é os apoios ali, para que não haja esse tipo de problema, tá? Então, se a gente chegar no cliente e ver que o telhado está emborcado, basicamente é o vão livre ali que está errado. Essa aqui é uma estrutura correta, tá? Que a gente pegou ali para fazer a vistoria e estava 100%. Isso aqui é raro até de achar, mas estava muito bem instalado esse telhado. Aqui a questão de fixação incorreta, ó. Aqui nós temos também uma falta de corte de canto. Então aqui, ó, o pessoal às vezes fixa só numa onda da telha, não fixa nas demais, tá? Então a gente tem que fazer a fixação. Segunda e sexta onda, segunda e quinta onda. Ah, Gleison, mas ele colocou na primeira e quarta onda. Ok. O que a gente pede quando a gente fala de fixação? Ele não vai perder a garantia dele, pessoal, se ele colocar uma fixação que a gente chama internamente de aleatória. Só que com o tempo, com o balançar, porque a gente tem a movimentação dessa estrutura, ela vai acabar fissurando, ela vai precisar trabalhar e acaba fissurando. Então a gente pede que seja anexado ali esses parafusos na segunda e quinta, segunda e sexta, porque devido aos testes que a gente já fez, ela fica mais firme e mais assentada ali no telhado e ela consegue trabalhar juntamente com a estrutura, tá bom? Então aqui, ó, duas fixações no mesmo ponto, tá? É um pouco do que a gente pega aí no dia a dia quando tem uma assistência técnica, tá? Ó, fixação com força excessiva, forçou tanto na hora de apertar aqui o parafuso que afundou a telha, tá? Aqui já não teve tanta força, já deixou ela solta, tá? Então fica aqui, ó, aqui permeia a água pelo furo, a borracha não tá vedando, tá? É um pouco do que a gente acha aí no dia a dia. Aqui uma fixação correta, ó, muito bem instalado também esse telhado. A gente também não pega só casos que tá tudo bagunçado, a gente acha uns casos aí que tá show de bola. Então aqui, ó, esse aqui é um calhetão, tá, gente? Ele tem que ter fixador de abas, ele tá aqui na apresentação, eles não vendem, né? Não, né? Tá, mas aqui, quando o calhetão ele não tem fixador de abas a cada 1 metro, ele acaba emborcando também, e é mais ou menos parecido com a questão da telha que eu mostrei para vocês. Olha aqui na primeira figura, a água literalmente acumula no telhado, tá? E aí causa permeabilidade. Então, calhetão é dessa forma, a nossa telha ondulada também vai fazer do mesmo jeito, que ela vira uma canoa ali. Então aqui, ó, sobrou telha, o cara jogou em cima do telhado, tá? Fica aqui, ó, tudo jogado aqui em cima. Resto de material em cima das telhas, impedindo o escoamento da água. Recobrimento, olha o que a gente falou do corte de canto lá. Olha aqui. Olha isso aqui. Esse caso aqui foi em Coxim, se eu não me engano. Tá? Olha como que tá essa instalação. Olha esse buraco aqui, gente, ó, onde tá o mouse. Aqui passa um gato.
Será que não vai passar água? Passa água também, entendeu? Então a gente tem que prestar muita atenção, tem que orientar sempre o vendedor a orientar o profissional a fazer dessa forma aqui, o recorde de canto, ó. Até colocar ali, encaixar melhor as telhas ali, que ela estava toda bagunçada ali, vamos dizer. Olha aqui, ó. Olha essa brecha aqui que tem. Como que não entra água aqui? Ali onde está o mouse. Então, nessa foto, Gleice, daqui a gente já consegue visualizar que, veja bem, ó, ele já deixou, ele já está tentando economizar em todos os lados, mas assim, você vai ver que entre apoios ele não fez, né? Não. Você vai ver que daqui mais um pouquinho essa figura primeira ali, ela vai virar uma caixa d'água. E aquele negócio, o consumidor, muitas vezes que faz isso aqui, é o próprio consumidor mesmo, não é nem um profissional, ele mesmo acha que, né, vou conseguir fazer e faz e fica dessa maneira aí que vocês estão vendo. Exatamente. Aqui é a questão do recobrimento, tá? Ponto importante. Você consegue ler para a gente aí, Renatão, a mensagem do chat, por favor? A mensagem? Chegou uma mensagem, eu não consigo ver daqui, cara. Não, para mim não chegou, não. Beleza, enfim. Ó, pessoal, questão de recobrimento ali da telha, tá? O carimbo deve estar sempre coberto, tá? Sempre cobrir ali a parte do carimbo, tá? O carimbo não deve ficar aparente, tá? Não pode ficar dessa forma, ele tem que vir e ser recoberto aqui, ó, na parte do carimbo, tá bom? Caminhar diretamente sobre... Pessoal, esse aqui é um inclinômetro, tá? Eu chego para fazer a vistoria, eu coloco ele em cima do telhado para ver se o ângulo do telhado realmente está conforme a gente solicita no boletim técnico e lá na telha. Então, eu faço essa medição para ver se a caída do telhado realmente está correta. Aqui é o pessoal andando. Esse aqui estava até com a tábua, mas primeiro ele andou e depois ele colocou a tábua. Vocês podem ver aqui perto da caixa d'água. Aqui ele já subiu direto na telha. E aí causa isso, ó. Trinca transversal por caminhamento. Aqui mais trincas. Pode ver, ó, que nessa foto aqui fica claro e evidente. Que aqui, ó, ela fica toda marcada, porque eles pisam aqui nas ondas e aqui força a telha. E aqui as manchas de pé, ó. Dá para ver que bem encaminhado mesmo essa telha. Eu ia comentar das manchas de pé, e eu ia comentar das manchas de pé, porque eu já fui dar uma olhada em umas telhas e tinha lá as marcas do chinelo lá da pessoa. E perguntar, e aí, não tem garantia? Qual que vai ser a saída aí? Trocar mesmo a telha, ou uma tinta, alguma coisa resolve essa telha? A gente tem que avaliar, tá? Caminhou na telha, vou ser claro com vocês. Pisou na telha, perdeu a garantia. Tá? Sim, na questão da garantia, ok. Eu falo assim, perdeu a garantia, não tem garantia. O que o cidadão vai fazer? Trocar mesmo a telha ou tem alguma solução aí? Nesse caso aqui, tá vendo essas duas últimas fotos aqui? Nesse caso, ele ainda consegue salvar a telha passando impermeabilizante. Se ela tiver rompida aqui, se ela tiver rachada, trincada, o impermeabilizante já não segura mais. Aí é só trocando a folha. Mas nessa forma, como ela só fissurou, isso aqui é uma fissura, isso aqui são as fissuras, se ele fazer a aplicação do impermeabilizante, da manta aqui, ele blinda a telha novamente. E William, respondendo um pouquinho só a questão, é aquilo que o Gleice falou, você tem que avaliar com bastante frieza isso aí, porque assim, ó, a diferença de uma trinca para uma fissura é que se você não tiver essa noção, o que para mim é uma trinca, para você pode ser uma fissura. Então, muitas vezes, assim, o que eu falo para o cliente? Olha, você quer uma solução, o problema, troque a telha. Quer uma solução paliativa, passe uma manta, né, a cada 2 anos, para que você tenha uma manutenção desse telhado. Porque dizer para você que você vai passar uma manta hoje e não vai ter mais manutenção, isso esquece, não é assim. Exato, a gente tem que passar a manta e fazer a manutenção, tá? A gente, como o Renato falou, a gente pede o quê? 2, 3 anos para fazer a manutenção. Porém, a minha manta, hoje a Brasilite, a manta telhado nossa, ela dá 5 anos de garantia. Só que a gente vai chegar lá, fazer a vistoria também, vai ver se não andaram em cima, se não arrancaram a película andando lá em cima, enfim. Tem vários pontos aí, como o Renato falou, a gente precisa avaliar
e passar para o cliente de forma mais assertiva. Nesse caso aqui, nessas duas fotos, vou dar um exemplo. Se esse telhado é esses dois aqui, eu indicaria para o cliente ele passar uma manta que ficaria um custo muito menor e ia conseguir sanar o problema dele. Agora, se ele está rachado com buraco, aí é só trocando a folha. Eu vou até compartilhar com vocês um caso que aconteceu comigo algum tempo atrás. Eu até trabalhava em outra empresa. E o cliente, ele causou essa situação e ele mesmo, ele achou por bem de entregar uma manta telhado, né, para o cliente resolver. Ele quer resolver, não, vou resolver para ele. Eu entreguei para ele lá e fui resolver. E aí o que aconteceu? Não era uma fissura, era uma trinca. Então eles gastaram, né, o impermeabilizante e não vedou. Aí o que era da parte do cliente que ele sabia que tinha causado, acabou assumindo a revenda por uma situação de tentar corrigir um erro que não tinha como corrigir. Pode passar? Beleza. Aqui, ó, as peças de acabamento, tá? Muito cuidado também ali na hora que o cliente for trocar os acessórios ali, nossas cunheiras. Pelas telhas, né? A instalação de antigamente, muito vazamento, principalmente nessa parte aqui, ó, que ele coloca o concreto, que ele coloca a massa, permeia muito, tá? Aqui nas laterais. Então é muito importante colocar as cunheiras aí para evitar essa permeabilidade. A utilização aqui incorreta, ó. Acaba vazando na parede, o cliente não sabe por quê, não é na telha, enfim, a gente acaba subindo ali o drone para fazer a vistoria, ver esses acabamentos dessa forma, a gente já sabe que permeia ali pela massa. Aqui é uma peça de acabamento bem instalada, né, as cunheiras bem instaladas ali. E aqui, com as cunheiras, como eu falei para vocês, o telhado D5 passa para 10 anos de garantia ali no sistema completo, que é a telha e o acessório, que é a cunheira, tá? A pintura pode se fazer, tá? Normalmente aí, sem problema algum. E basicamente da minha parte é isso aí, gente. Ficou alguma dúvida em relação à instalação, alguma parte de cor de canto, de inclinação? Essa é a hora, pessoal. Tudo tranquilo? É só salientar aí que o corte de canto é quando é na junção de 4 telhas, né? Isso, no encontro ali de 4 folhas, exato. Maravilha. Tá? Pessoal, então, agradeço vocês. Só frisar outra coisa, até que o Renato me fez a pergunta hoje. Eu acho que todos são vendedores, ou Renato? Acredito que sim, é uma grande maioria. Fenômeno. Vamos lá. Questão de procedência, tá, pessoal? A gente está falando de assistência e está falando de perca de garantia, mas a gente também dá muita procedência, que é o ressarcimento do cliente ali, tá? Muitas vezes ali vamos fazer porque o cliente é um parceiro nosso, enfim. Então, assim, quando a gente vai falar com o cliente em questão de negociação, quando o valor é abaixo de R$800, são 7 dias para esse valor cair na conta, e quando é acima de 800, são 15 dias, tá? Todo ressarcimento que a gente faz para o cliente, a gente paga em dinheiro e fica a critério dele escolher o produto, a gente faz a indicação